O governo português foi dissolvido e a antecipação de novas eleições foi confirmada. Vamos aqui na fechadinha, Vitinho. O país europeu enfrenta uma crise depois de um escândalo de corrupção. O Luca Bassani vai trazer as informações para a gente agora. Ô Luca, já tem data marcada para esse pleito acontecer? Ação que acabou de sair, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dissolveu o parlamento português, o que faz com que novas eleições sejam chamadas. Depois de um acordo com os partidos, as eleições acontecerão no próximo dia 10 de março, por um pedido do PS, o Partido Socialista, do atual primeiro-ministro Antônio Costa, que disse que necessitaria de um pouco de mais tempo para conseguir encontrar uma liderança, fazendo até eleições internas. É bom a gente lembrar que Antônio Costa estava no poder desde 2015 e acabou se demitindo após um escândalo de corrupção que mostrou que alguns contratos estavam beneficiando certas empresas na exploração de lítio no norte de Portugal e também na produção de hidrogênio verde na região de Sines, mais ao sul de Lisboa. Nós vemos que o Partido Socialista está sendo bastante pressionado pelas mudanças econômicas, algumas das abordagens econômicas escolhidas pelo Premier durante esses últimos anos, principalmente no momento pós-pandemia, e agora o presidente da República, que é de fato o chefe de Estado, dissolveu o parlamento e assim os portugueses irão às urnas no próximo março de 2024. As lideranças do PSD, que é o partido de direita mais tradicional, já também começam a se organizar, já que não há um nome muito forte para ocupar essa posição e fazer essa oposição eleitoral agora ao PS, aos socialistas, aos partidos de esquerda durante este pleito. Vamos ficar acompanhando. Portugal tem uma comunidade brasileira expressiva, além, é claro, de ser um país com laços históricos fraternos com o Brasil desde a sua fundação. Ô, Luca Bassani, eu peço que você permaneça um pouco mais aí. Eu quero chamar o Luiz Felipe Dávila, que está em Portugal. E aqui no nosso grupo, a gente tem um grupo em que a gente discute bastante sobre isso, né, Dávila? Nós estávamos comentando esses escândalos de corrupção que começaram a pressionar tanto um dos ministros aí do governo português e também o presidente. E como que você vê essa situação chegando agora nesse derradeiro desfecho? Bom, a primeira coisa que é muito diferente, né, de Portugal, de outros países como o Brasil, é que pelo menos eles têm vergonha na cara. Quando acontece o escândalo de corrupção, eles pedem a renúncia, né? Tem uma história da dignidade do cargo, a coisa que nós parece que perdemos essa referência. Então, eu acho que a primeira coisa positiva é isso, pelo menos ainda tem uma brecha aí que a dignidade ainda existe na política e as pessoas, quando são pegas em escândalos de corrupção que precisam ser apurados, quem são os reais culpados nessa história, o primeiro-ministro, como responsável pelo seu governo, e aconteceu no seu governo, pede a renúncia. O segundo ponto é que essa convocação da eleição pegou de surpresa o mundo político em Portugal. E a direita não está bem organizada. Então, vai ter um tempo aí até março para poder se organizar. E o grande receio é que o Partido Socialista escolha como seu próximo líder não uma pessoa tão moderada como Antônio Costa, o que vai aumentar aí sim o grau de polarização que em Portugal tinha sido atenuado justamente porque Antônio Costa é um socialista do Partido Socialista, mas um socialista que não briga com o mercado, pelo contrário, tenta conciliar o mercado, fazer uma política de ajuste fiscal, coisa rara na esquerda. Então, o grande receio é o que vai acontecer até março. Essa é a movimentação política que certamente vai ditar a agenda aqui em Portugal nos próximos meses. A reorganização da direita, a posição do Chega, que é um partido de direita que vem crescendo bastante, e o que o Partido Socialista vai fazer, ou seja, vai escolher como o sucessor de Antônio Costa. O Luca Bassani está conosco ainda para falar um pouco mais sobre essa questão, né? Esse governo que vai sendo dissolvido agora. E, Luca, o Gustavo Segré gostaria de falar contigo também. Vai lá, Segré. Luca, em termos dessa notícia, para explicar à nossa audiência, foi preso o chefe de gabinete do Antônio Costa, primeiro-ministro, por acusações em função de investimentos do lítio, pelo que eu entendi, e automaticamente, como muito bem mencionava Dávila, por uma questão de valores, de questões morais, de princípios, o primeiro-ministro pediu a demissão e agora volta tudo a acontecer. Isso pode mudar a situação política do Portugal a partir dessa situação? Ou seja,
esse caso de corrupção involucrando o chefe da Casa Civil do governo Antônio Costa pode alterar daqui para frente ideologicamente ou o partido governista do Portugal a partir dessas eleições? Pode sim, Segré. Como você bem disse, um dos ministros, né, do governo português, um dos chefes de gabinete, foi pego em algumas ligações telefônicas e também com dinheiro vivo, mais ou menos 75 mil euros em espécie no seu gabinete, na sua casa. A casa de Costa também foi investigada. Por enquanto, contra o primeiro-ministro, de maneira explícita, não foi achado nenhum indício de que ele estaria desviando dinheiro, mas apenas utilizando a sua influência, o que por si só já configura uma irregularidade, uma ilegalidade, e ele disse que pela dignidade do cargo não poderia continuar como uma pessoa investigada comandando o país. É interessante essa pergunta que você faz sobre a reorganização política. Afinal, Antônio Costa chegou ao poder em 2015 com a famosa geringonça portuguesa, o nome que os portugueses dão ao tipo de coalizão que foi feita entre o PS, o Partido Socialista, entre o BE, o Bloco de Esquerda, que é como se fosse o PSOL de Portugal, e o PCP, o Partido Comunista Português. Então ele conseguiu, mesmo sendo o segundo partido naquela ocasião, fazer uma coalizão e governar Portugal. Em 2022, nas últimas eleições, ele ganhou com maioria absoluta, conseguiu 120 das 115 cadeiras necessárias para governar de maneira individual, de maneira sozinha, e tinha uma certa popularidade que foi se perdendo ao longo do ano passado e principalmente no começo desse ano, com alguns indícios de corrupção, alguns escândalos também na governança interna de Portugal, não muito relacionado à política externa, mas mais à política interna. E aí a gente vê que a oposição já vinha observando esse momento difícil em que passavam os socialistas, mas como o Dávila bem colocou, ela não se organizou a ponto de construir uma oposição que já estivesse pronta para as eleições que chegarão em março. Então não será um desafio só dentro do Partido Socialista encontrar um sucessor que seja também moderado e que fale aos eleitores de centro e também tenha uma boa relação com a União Europeia e com os Estados Unidos, mas também a oposição ter uma alternativa que seja viável para poder voltar a comandar o país, lembrando que eles estão fora do poder, estão na posição de oposição desde 2015. Luca Bassani, muito obrigado pelas informações. Gostei desse cenário de hoje aí, hein, que você entrou agora. Essas luzes aí ficaram legais. Acho que você deve estar na tua casa aí em Munique, é isso? Sim, estou do lado de fora hoje, aproveitando que não está tão frio ainda. Então, beleza. Já já a gente conversa mais. Obrigado, Luca Bassani, que já falou de guerra e agora traz essa informação sobre o governo português sendo dissolvido depois dos escândalos de corrupção que foram descobertos lá.